Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Ele sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca, mas nos dá a oportunidade de estar aqui juntinho para ouvir a palavra dEle, que é viva e eficaz, é vida. A palavra do Senhor traz vida, esperança, fé, amor, prosperidade, alegria, felicidade. A palavra de Deus é tudo. Glória a Deus, aleluia. É tudo o que nós precisamos, está na palavra do Senhor. É só você buscar na Bíblia que você vai achar tudo o que você precisa. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que não é inscrito, Deus abençoe. Você que é inscrito, perdão, Deus abençoe sua vida. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus. Vamos no ID, na mesma fé, na mesma concordância, juntinho. Somos mais fortes. Quando nós andamos na mesma fé, na mesma concordância, somos mais fortes, porque um ora pelo outro. Eu estou orando por todos aqueles que estão no canal Adoradores Jesus, Deus é fiel. Você tem uma intercessora, mas permaneça conosco, porque o Senhor conhece o coração. Ele só vai operar naquele que tem um coração sincero, que está na mesma fé, na mesma concordância, porque foi a boca dele o disse. Se ele encontrar fé no seu coração, ele vai entrar e fazer proeza e maravilha. Ele falou isso, falou para mim, Deus falou para mim. Serva, entra no canal, eu te dou o canal, você entra, vai ministrar a palavra, o louvor, a oração, aonde chegar a minha palavra viva e eficaz, eu vou fazer proezas e maravilha, aquele que abriu o coração para mim. Olha que forte, meus irmãos. O Senhor tem tudo o que você precisa nas mãos dele. Ele só quer que você abra o coração para ele, com muita humildade e sinceridade. E ele vai operar as proezas e maravilha, as outras coisas ele acrescenta. Em nome de Jesus, amém? Então, deixa o seu like, o YouTube envia a outras pessoas para assistir a palavra do Senhor. Glória a Deus, o Senhor não deve nada a ninguém. O que você faz na obra do Senhor, Ele te recompensa. Ele é um patrão generoso. Amém? Vamos aí orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, pelo milagre de abrir os olhos todos os dias. E por isso estamos aqui. Todos os dias tem palavra, todos os dias tem oração. E os finais de semana tem um louvor. Mas você pode louvar todos os dias. É só ir assistir o canal o louvor da Levita Camille aí, em nome de Jesus. O vídeo. É só ouvir o vídeo. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é muito importante. Não deixe ninguém tirar seu foco, não. Preste atenção. Porque às vezes, quando a serva fala o refrão da palavra, você fala assim: esta palavra não vai falar comigo. Vai sim. Esta palavra vai falar com todos nós, porque o Senhor, Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades. Ele só manda aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Então hoje nós vamos para Oséias, capítulo 10, versículo 12. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Vamos prestar atenção, meus irmãos? O Senhor está falando conosco nesta hora, neste momento. Amém? Aleluia. Oséias capítulo 10, versículo 12. O versículo 12 vai falar assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar
o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Repetindo: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Forte. Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus? A palavra é bem curtinha, mas eficaz. Amém? Aleluia. Nós vamos aprender que em todas as épocas da história sempre houve a necessidade do homem buscar ao Senhor. Quando o Senhor fala no homem, é todos nós, é toda a humanidade, é todo ser cristão, é todo ser gente. Aleluia, do pequeno ao grande, do pequeno ao maior, do maior ao pequeno. Vamos continuar para nós entender. Do homem buscar o Senhor. Porém, à medida que nos aproximamos do tempo do fim, à medida que aproximamos do tempo do fim, os dias são maus. E os dias são maus. A necessidade de o homem buscar a Deus se torna mais acentuada ainda. Portanto, é tempo de buscar ao Senhor. Meus irmãos, aqui é um convite, aqui é um chamado do Senhor para todos nós. É tempo de buscar ao Senhor. Não é mais o tempo de você falar assim, não, eu sou novo, eu quero curtir mais, eu quero viver mais. Não. A palavra de Deus está falando aqui para todos nós. É tempo de buscar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Neste tempo trabalhoso, edifícios em que estamos vivendo, buscar o Senhor passou a ser uma questão de sobrevivência. Em Amós capítulo 5, versículo 4, o Senhor programou ao povo de Israel, dizendo: buscai-me e vivei. Buscai-me. Estou arrepiada aqui. O Espírito Santo já está aqui fazendo concordância, meus irmãos. É forte. Buscai a mim e vivei. O Senhor está falando aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Buscai. Aleluia. Buscai. Aleluia. Repetindo. Em Amós capítulo 5, versículo 4. O Senhor programou ao povo de Israel, dizendo: buscai-me e vivei. Amós capítulo 5, versículo 6. Pela segunda vez, o Senhor adverte Israel através do profeta Amós, dizendo: buscai o Senhor e vivei. Duas vezes, através do profeta Amós, o Senhor mandava o recado: buscai ao Senhor e viveis. Aqui o Senhor está trazendo através da serva do Senhor para falar para meus irmãos: buscai ao Senhor e vivei. Vamos continuar. Esse legado ficou para conosco. O Senhor levantou Amós, Amós fez a obra e o Senhor deixou esse legado para conosco, que nós estamos aqui prosseguindo. Glória a Deus, aleluia. Vamos obedecer a palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus, é a palavra do Senhor que fala. Vamos continuar para nós entender.
Aleluia. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Aleluia, olha que forte. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, o Senhor diz ao rei Asa e ao povo através do profeta Zacarias. Através do profeta Azarias. Perdão, não é Zacarias, é Azarias. Repetindo. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, o Senhor disse ao rei Asa e ao povo através do profeta Azarias: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vós deixarás. Forte. Sou eu que estou falando, meus irmãos? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Se buscai ao Senhor, nós acharemos. Mas se deixamos ao Senhor, o Senhor nos deixará. É forte, hein? Vamos se enganar, não. Aqui é uma receita que não pode dar errado. Essa receita aqui pode prosseguir, ela que vai dar certinho. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 12, lemos que entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Olha aí, obedeceram, entraram no concerto e buscaram a Deus de todo o seu coração, os Deus dos seus pais. Forte, aquele que obedece, o Senhor levanta. Aquele que não obedece, o Senhor abandona. Sou eu que estou falando? Ele o deixa. É a palavra dele que está falando. Não vamos se enganar. Vamos obedecer. Amém? Vamos lá? O Senhor, ele é amoroso. Ele traz a correção porque o ama. Glória a Deus. Nunca devemos estar tão ocupados a ponto de não termos tempo para buscar o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as nossas necessidades, os nossos projetos serão acrescentados. Aleluia! Nós estamos buscando o dono do projeto, o dono de todas as coisas, o dono de todas as nossas necessidades. Que forte, né, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 33, repetindo, Jesus diz, estou falando de Jesus, o dono da palavra, aleluia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Continuando para nós entender. Em Isaías capítulo 55, versículo 6, o profeta Isaías escreve: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, invocai-o enquanto está perto, buscai ao Senhor enquanto pode. Buscai ao Senhor. Palavra forte, né, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13,
O Senhor ensina através do profeta Jeremias a maneira correta de buscá-lo. E buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que buscar o Senhor de todo o vosso coração. Forte, hein? Não é de qualquer jeito, não. Aleluia! É com sede e vontade de buscar o Senhor. Com fé, esperança e amor. A esperança é a última que morre. Vamos ter fé e continuar. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em Salmo 34, versículo 4, o salmista Davi diz: buscai ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele está falando aqui, eu busquei ao Senhor e o Senhor me livrou de todos os meus temores. Então a palavra está falando assim, buscai o Senhor. Amém? A palavra foi bem curtinha, mas bem eficaz, né, meus irmãos? Vamos para a conclusão da palavra, o resumo. Devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Buscar em oração, buscar em jejum, buscar meditando na sua palavra. Buscar com atitudes corretas e coração sincero. Devemos buscá-lo de todo o vosso coração. Forte a palavra, hein, meus irmãos? Bem curtinha, mas eficaz. Os meus irmãos entendeu? Que forte. Eu vou repetir a conclusão, que é o resumo da palavra. Amém? Devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Buscar em oração, buscar em jejum, buscar meditando na sua palavra, buscar com atitudes corretas e corações sinceros. Devemos buscá-lo de todo o vosso coração. Amém? Aleluia? Até aqui. Forte, hein? Tô arrepiada. Eita, glória! O Espírito Santo está fazendo concordância aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus seja louvado por esta palavra. Glorificado seja, exaltado. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Ele conhece as nossas estruturas. Tem tantas pessoas que precisam ouvir esta palavra, meus irmãos, para não se deixar enganar. Deixar para amanhã o que tem que fazer hoje. Vamos fazer tudo hoje, perdoar hoje. Vamos amar o nosso próximo, vamos fazer o bem não olhando a quem, vamos levar a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir, falar de Jesus, que Ele fez, Ele faz, Ele sempre fará. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de amanhã, Ele não mudou. Ele é aquele Jesus que cura, que sara, que liberta, que salva e dá a vida aos mortos. Anda por cima das águas, abre o mar para os escravos passar. Ele continua sendo esse Deus. Ele continua sendo esse, ele não mudou. Ele só quer encontrar fé no coração do seu povo para operar. Mas aqui nós temos que fazer o quê? Ele está nos ensinando a buscar de todo o coração, com sinceridade, com jejum, com oração, com palavras, com meditação. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? E em cima desta palavra eu faço um convite para ainda aqueles que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Eu não entendia, mas agora eu entendi. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Eu confesso com a minha boca o Senhor como meu único suficiente Salvador. Salva a mim, minha casa e minha família. E Deus já vai tirar o teu fardo pesado e te dar o dele que é leve, porque o fardo de Deus é leve. E o Espírito Santo vai te abraçar. Você vai sentir um refrigério na alma. E vigia. A partir desse dia que você confessar, Jesus vai tomar a direção da sua vida se você deixar. E andar aqui que não tem erro.
andar aqui na palavra, meditando que Ele fala conosco. Ele fala na oração, Ele fala na palavra, Ele fala nos louvores, Ele fala. Amém? Glória a Deus. O convite é para você que saiu também. Aquele que saiu da presença do Senhor, dos atos. Você era um adorador, você era uma pessoa de oração, você era uma pessoa que fazia a obra do Senhor com amor, com temor, e você saiu dos atos da casa do Senhor, da obra. Volta, volta. Tudo o que você precisa está nas mãos do Senhor. Volta. Você vai ver, Ele vai te levantar como testemunho, para você testemunhar, para levantar outras pessoas. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Seja abençoado, seja visitado pelo Espírito Santo. Seja visitado pelo Senhor Jesus. Que o Senhor venha acampar os anjos nos seus arredores aí. Mas com alegria deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. E você que é inscrito, estou orando pela sua vida. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de colocar meu joelho no chão, você está nas minhas orações. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.